a primeira máquina ultra inteligente é a última invenção que a humanidade precisa fazer. Irving John Good previu isso em 1965. Hoje, a inteligência artificial não está apenas ultrapassando a inteligência humana, mas também está salvando o nosso planeta. Bom, você já deve ter visto muitos artigos alertando sobre como a inteligência artificial poderia nos levar a um apocalipse e até mesmo ao fim do mundo como nós conhecemos. E eu mesmo já consumi uma quantidade expressiva desses conteúdos. Mas e se eu te dissesse que existe outro lado da história? E se a inteligência artificial, ao invés de ser a nossa ruína, fosse efetivamente a nossa salvação? E o que você diria se eu te dissesse que neste momento a inteligência artificial está literalmente salvando o mundo? Ficou curioso? Então fique comigo, porque nesse vídeo vamos explorar a fundo como isso está acontecendo. A jornada da humanidade é marcada por uma série de inovações notáveis. Desde os primórdios, quando nossos ancestrais esculpiram as primeiras ferramentas de pedra, até a era moderna de motores a vapor e computadores, temos demonstrado uma capacidade extraordinária para criar e adaptar ferramentas que impulsionam nossa civilização. Essas invenções, nascidas de nosso conhecimento e intuição, têm sido fundamentais para aprimorar a qualidade de vida que desfrutamos hoje. Mas imagine se tivesse uma invenção que pudesse superar todas as outras. Uma que pudesse mudar literalmente a forma como vivemos e pensamos. Bom, você deve estar achando que estamos falando aqui sobre um filme de ficção científica, né? Mas, na verdade, essa ideia já estava prevista há mais de meio século. Irving John Good, um renomado matemático, previu em 1965 que a primeira máquina ultra inteligente seria a derradeira invenção que a humanidade jamais precisaria fazer. Ele vislumbrava uma entidade mecânica que superaria a inteligência de qualquer ser humano que já existiu, capaz de projetar máquinas ainda mais avançadas e deixar a humanidade em seu rastro. Embora ainda não tenhamos alcançado a façanha de criar tal máquina ultra inteligente, já demos passos significativos nessa direção. Criamos tecnologias que, se mal utilizadas, poderiam ameaçar nossa existência, mas se empregadas de maneira adequada, têm o potencial de nos salvar. Mas aí, pessoal, fica um questionamento. O que aconteceria se a grande e próxima invenção não fosse apenas uma ferramenta, mas algo com o potencial de mudar efetivamente a forma como nós enxergamos o mundo? Estamos agora à beira de uma nova era, a era da inteligência artificial. Esta não é apenas mais uma invenção em nossa longa lista de realizações, mas sim um próximo grande capítulo de nossa história. No entanto, a inteligência artificial difere das ferramentas do passado, pois carrega consigo um potencial imenso para transformar nossa sociedade. Imagina se tivéssemos inventado a roda, mas não tivéssemos a menor ideia de como utilizá-la efetivamente, ou se a lâmpada tivesse sido concebida, mas nunca realmente trazida à vida. Se essas invenções tivessem falhado, nossa civilização provavelmente teria continuado em seu curso normal e sem grandes passos largos. Mas com a inteligência artificial, estamos à beira de uma mudança significativa, uma que tem o potencial de redefinir o que significa ser humano. Mas o que essa transformação de fato representa para nós? Como a inteligência artificial se integra ao nosso cotidiano? E afinal, Ítalo, como ela está, de fato, revolucionando diversas áreas da nossa sociedade? A inteligência artificial está desempenhando um papel crucial na revolução de setores essenciais para a sociedade. Na medicina, os algoritmos de inteligência artificial estão sendo empregados para analisar com precisão uma vasta quantidade de dados médicos, como imagens de tomografias, raio-x e ressonâncias magnéticas, permitindo detectar doenças, incluindo câncer, em estágios mais precoces. Além disso, a inteligência artificial está otimizando o desenvolvimento de medicamentos anti-câncer, identificando como as células cancerosas podem se tornar resistentes, possibilitando abordagens terapêuticas mais eficazes. Na área educacional, a inteligência artificial está transformando a forma como as pessoas aprendem, oferecendo oportunidades de aprendizado personalizado através de sistemas adaptativos, que se ajustam ao ritmo e ao estilo de aprendizado de cada aluno. Essa abordagem possibilita um ensino mais eficiente e inclusivo, permitindo que pessoas com deficiências visuais ou auditivas tenham uma experiência de aprendizado mais acessível e interativa. A inteligência artificial também se faz presente em outras áreas, como transporte, agricultura, finanças, indústria do entretenimento e logística, impulsionando a eficiência e transformando a maneira como conduzimos nossas atividades diárias. Estamos vivendo uma era em que a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta adicional, mas uma extensão poderosa de nossas capacidades, redefinindo a forma como enxergamos o mundo e impulsionando
o progresso da humanidade em direção a um futuro promissor e sustentável. E enquanto a inteligência artificial está mudando a maneira como aprendemos e nos cuidamos, ela também está redefinindo a maneira como trabalhamos e o que significa ter um emprego. Mas como exatamente a inteligência artificial está moldando o futuro do trabalho? Será que nossos empregos de fato estão em risco ou de repente a própria inteligência artificial nos dará um caminho que ainda nem podemos imaginar? Existe uma inquietação condizente sobre a possibilidade da inteligência artificial substituir empregos. No entanto, quantos de nós realmente encontramos satisfação em escrever e-mails intermináveis? Quanto valor há em gastar horas a fio corrigindo código apenas para descobrir que o erro era um ponto e vírgula esquecido? Não seria mais gratificante dedicar nosso tempo a empreendimentos mais profundos, como buscar compreender o propósito da vida e nosso papel no cosmos, ou até mesmo estudar assuntos intrigantes? Ao longo da história, a humanidade tem sido testemunha de várias revoluções tecnológicas, da invenção da roda à revolução industrial, da ascensão dos computadores à era da informação digital. Cada uma dessas revoluções trouxe consigo mudanças significativas na maneira como trabalhamos e vivemos. Em cada instância, houve temores de que as novas tecnologias tornaram muitos empregos obsoletos. No entanto, a realidade tem sido que, embora algumas profissões tenham desaparecido, outras novas surgiram em seu lugar, muitas vezes em campos que não poderíamos ter imaginado antes. Com a inteligência artificial não será diferente. Embora possa mudar a natureza de muitos empregos e até mesmo tornar alguns obsoletos, talvez abrirá portas para novas profissões e oportunidades que ainda não podemos prever. Mas agora, pessoal, fica uma reflexão. Mas se a inteligência artificial pudesse fazer algo a mais do que apenas influenciar em nossos trabalhos? E se ela pudesse ser utilizada para resolver graves problemas do mundo? Será que daria pra gente refletir um pouquinho sobre isso? A inteligência artificial está desempenhando um papel crucial na preservação e disseminação de nosso patrimônio cultural e conhecimento histórico, garantindo que as futuras gerações possam aprender e apreciar as realizações de nossos antecessores, mesmo em um mundo cada vez mais digital. No entanto, o verdadeiro potencial da inteligência artificial reside na sua capacidade de enfrentar os desafios globais mais urgentes, seja lidando com soluções para problemas generalizados e importantes como a fome, falta de saneamento básico e direitos mínimos dos cidadãos, ou até mesmo mitigando o impacto de um asteroide, gerenciando pandemias ou explorando novas fontes de energia. A inteligência artificial tem o poder de acelerar a inovação e aumentar a eficiência em uma escala sem precedentes. À medida que a inteligência artificial se fortalece, nos perguntamos como equilibrar o poder transformador da inteligência artificial com a responsabilidade de lidar com os seus desafios éticos, sociais e econômicos. Será que estamos preparados para lidar com uma inteligência artificial realmente benéfica para todos? Embora a inteligência artificial ofereça inúmeras oportunidades para melhorar nossas vidas, enfrentamos desafios éticos, sociais e econômicos ao adotar essa tecnologia amplamente. Questões relacionadas à privacidade, segurança de dados e transparência na tomada de decisões por alguns algoritmos emergem como preocupações éticas cruciais. Enfrentar esses desafios é essencial para garantir que a inteligência artificial seja uma força benéfica e equitativa em nossa sociedade. Mas, Ítalo, e a tal da singularidade, cara? Esse negócio aí que vai acontecer da inteligência artificial se desenvolver e vai matar todo mundo e, cara, e aí? O que a gente faz com isso? A singularidade tecnológica é um conceito teórico que se refere a um ponto futuro, onde a inteligência artificial avançará tanto que causará uma mudança drástica e irreversível na sociedade. A ideia central é que uma inteligência artificial superinteligente, capaz de se aprimorar, poderia desencadear uma explosão de avanços tecnológicos além da nossa compreensão atual. No entanto, atualmente, a possibilidade de tal evento é considerada improvável devido a várias limitações. A inteligência artificial atual é altamente especializada e limitada a tarefas específicas, sem a capacidade de compreender ou aprender qualquer coisa fora de seu escopo de programação. Além disso, ainda não entendemos completamente o que constitui a consciência e a autoconsciência, aspectos fundamentais da inteligência humana. Mesmo que superarmos as barreiras técnicas, os desafios éticos e regulatórios associados à criação de uma inteligência artificial superinteligente são enormes. Há preocupações legítimas sobre a segurança, a privacidade, o impacto social de uma inteligência artificial que poderia potencialmente superar a inteligência humana. Portanto, embora a ideia da singularidade tecnológica seja fascinante, ainda estamos longe de torná-la uma realidade. Então, enquanto nos preparamos para o futuro, precisamos nos perguntar: será que estamos prontos para de fato utilizar a inteligência artificial como nossa salvadora? Ou será que vamos deixar os nossos medos nos impedir de realmente entender todo o nosso potencial? Imagine um mundo onde a inteligência artificial superinteligente poderia criar soluções para problemas que hoje consideramos insolúveis.
Poderíamos ver a cura do câncer, o fim da morte e da doença mental, a resolução da mudança climática, avanços em viagens espaciais, a possibilidade de upload de mente, acesso a comida barata e energia de fusão. Estaremos entrando em uma era de abundância, onde o trabalho para sobreviver seria coisa do passado, que as pessoas poderiam se concentrar em realizações sociais, espirituais, artísticas e intelectuais. Como o pesquisador de inteligência artificial Joe Schaback um dia observou, existe um risco de 10% em que a humanidade pode enfrentar a extinção caso a inteligência artificial seja criada. No entanto, se não desenvolvermos a inteligência artificial, ele acredita que esse risco sobe para 100%. E essa previsão, ele adverte, se aplica para todos nós, inclusive você.